Olha, pessoal, antes de mais nada, eu preciso falar aqui não só como jornalista, mas como vascaíno. E, cara, como vascaíno, o sentimento é de uma frustração, uma preocupação que aperta o peito. A situação do nosso Vasco tá muito delicada e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas antes de eu entrar na análise mais fria, mais profissional, eu queria muito saber o que vocês estão sentindo. Qual é o sentimento aí? O que ficou depois desse clássico, depois de todas essas notícias? Deixa aí nos comentários, vamos trocar essa ideia. Bom, vamos lá, né? Vamos tentar entender esse momento. A pergunta que está na cabeça de todo vascaíno, provavelmente, é essa aqui. O que a gente está vivendo é uma crise técnica, emocional, ou são só as dores de uma reconstrução que, no fundo, é necessária? Vamos tentar olhar os fatos, sabe, ponto a ponto, para ver se a gente chega perto de uma resposta. E, assim, não tem como a gente começar por outro lugar, né? A derrota para o nosso maior rival, o Flamengo, doeu. E doeu demais. Mas olha, não foi só pelo placar. Foi pelo jeito que aconteceu, sabe? Escancarou uma ferida que simplesmente não fecha. Gente, olhem para esse número. Só 2. 2 vitórias nos últimos 32 jogos contra o nosso maior rival. Isso aqui não é só uma estatística, né? Isso é um diagnóstico. É um sintoma de um problema muito mais fundo do que as 4 linhas. Parece que existe um bloqueio, sabe? Um peso absurdo que os nossos jogadores sentem só de vestir a camisa para jogar o clássico dos milhões. E essa análise aqui é dura, mas sendo bem sincero, talvez seja mais correta do que a gente viu. O time teve medo. Entrou em campo encolhido, acuado. E o que mais frustra é que, na teoria, o cenário era até favorável para a gente. Mas esse fator emocional, esse tal fantasma, pesou mais uma vez. E para aumentar essa frustração, vamos lembrar de alguns pontos. O Vasco chegava melhor fisicamente, o Flamengo, por outro lado, estava cheio de desfalques importantes. Aí tivemos a expulsão do Cauã Barros, que, claro, foi um erro, mas que não pode justificar a postura do time inteiro. No meio desse caos todo, pelo menos, né, tivemos o Léo Jardim e o André Gomes. Esses dois mostraram uma raça, uma vontade que faltou no resto do time. Lutaram até onde deu. Bom, se o time em campo parece perdido, para onde a gente olha? Para o banco. Para o comandante. Então, vamos falar agora do Fernando Diniz. Ele é parte desse problema ou é a peça que pode nos tirar dessa? Vamos dar uma olhada nos números e no que o próprio treinador tem dito. E essa imagem aqui resume bem o momento. Os números são frios, não tem jeito. Nos últimos 15 jogos, o Vasco do Diniz ganhou só 2 vezes. É um aproveitamento baixíssimo que acende todos os alertas e, claro, aumenta a pressão em cima do trabalho dele. Essa frase aqui, dita na coletiva depois do clássico, gerou uma preocupação enorme. Falar que o Flamengo não foi tão superior soa como uma leitura completamente fora da realidade do que foi o jogo. Para muita gente, isso mostra uma desconexão perigosa, sabe? É algo que preocupa vindo do comandante do time. Então, o diagnóstico do trabalho dele passa por isso. Os jogadores parecem não ter confiança para colocar as ideias dele em prática. O próprio Diniz admitiu que o time não se comportou como time grande. Se a gente junta isso com essa preocupação sobre a análise dos jogos, o cenário fica bem complicado. Mas, para ser justo, ele tem seus pontos. Ele tentou, por exemplo, segurar o Ryan no clube, mostrando que, pelo menos no planejamento, ele viu o valor do garoto. E como time mal das pernas, os olhos de todo mundo se voltam para o mercado de transferências. A diretoria está se mexendo para reforçar o elenco. Vamos ver então o que está rolando, quem está pintando por aí, quem já deu adeus e quem são os alvos para essa tal reconstrução. Olha, no ataque, a mudança é total. A gente perdeu o nosso artilheiro, o Veget, e a nossa maior promessa, o Ryan. Para esse lugar estão vindo o Brenner e o colombiano Inestrosa. São nomes interessantes, mas a própria diretoria já falou que ainda não é o suficiente para repor 2 perdas desse tamanho. A busca por mais gente continua. Aqui a gente tem um resumo do que é concreto, do que é fato. Chegadas confirmadas do Brenner e do Renestrosa. E as saídas que doeram, né? O Veget indo para o Cerro Porteño e a nossa joia, o Ryan, indo para a Inglaterra. O ataque está sendo feito do zero, basicamente. E olha só a visão do Diniz sobre a saída do Ryan. Ele falou na lata, tentou segurar o menino, achava que o valor da venda foi muito baixo pelo potencial dele e ainda considerou que foi um risco para a carreira do jogador sair agora. É uma opinião forte, que mostra que ele estava envolvido no planejamento. E os sonhos de consumo da torcida? Pois é, a realidade é um pouco mais dura. A negociação pelo centroavante John Córdoba deu uma esfriada por causa da grana. O lateral cuiabano, que era o alvo principal, parece que está indo para Portugal. E o Douglas Luiz, bom, apesar do desejo dele, parece que o destino é o Chelsea. São nomes que hoje estão bem distantes de São Januário. Então, é importante a gente separar o que é boato do que é real. Os nomes do Garré e do Jefferson Lerma, por exemplo, foram desmentidos. O que fica cada vez mais claro é a necessidade urgente do clube.
O Vasco precisa, para ontem, de um centroavante experiente, um camisa 9 para chamar de seu, para ser a referência que a gente perdeu com a saída do Vegetti. E no fim, a gente volta para aquela nossa primeira pergunta. O Brenner chegou, o Inestrosa também, outros jogadores podem chegar. Mas será que só trocar as peças vai resolver? Ou o problema do nosso Vasco é mais embaixo, é algo mais profundo? Uma questão de mentalidade, de confiança, algo que contratação nenhuma, por melhor que seja, consegue resolver sozinha. É essa a reflexão que fica martelando na cabeça.